Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Psiu, que é o nosso podcast onde falamos da saúde mental na prática. Gente, hoje nós vamos falar sobre uma coisa super importante, que eu acho que, além de nós mulheres, vai inspirar também muitos homens, sabe? Porque é para todo mundo isso aqui, né? Nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, mas lembrem-se, tem aprendizados para todo mundo. O que ninguém nos conta, porque tem aqui um monte de dicas interessantes. E a nossa convidada, ninguém nada mais, nada menos que Fernanda Jaqueto. Gente, eu vou primeiro falar um pouquinho dela. Olha, primeiro dá uma olhada na câmera. Gente, ela para mim é uma pessoa que eu já conheci, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas no mercado financeiro. Volta para 2025, aterrissando aqui as minhas percepções de hoje. Ela é esposa, mãe, madrasta, empreendedora. Ela tem uma marca incrível. E, gente, tem um negócio que aconteceu, eu já vou dar agora um spoilerzinho. Como é que chama aquele moço lá, que é super famoso do futebol? Aquele que faz... Casé. O Casé. O Casimiro. Casé, ele pegou um corte da participação dela, né? Representando o Bartô, que é uma empresa maravilhosa, ela vai falar daqui a pouco. E ele tava lá comentando e tal, fazendo um react. Eu falei assim, Fê, que legal, como é que vocês fizeram essa parceria? Ela falou assim, não, amiga, não teve parceria. Ele que fez espontaneamente. E para vocês entenderem aqui do que nós vamos falar, né? Eu fico muito feliz em ver o crescimento da Bartô, porque a Fê, ela vai contar essa história, né? Junto com o marido, né? E eles construíram um legado, uma marca super bacana, uma marca que tem significado, que pensa já em sustentabilidade antes de virar esse boom todo, não era modinha, mas já havia essa preocupação com toda a cadeia do processo. E quando eu falo aqui nessas questões aqui dela, olha, esposa, mãe, madrasta, a gente também tem essa identificação aqui por nossa jornada, né? E a Fê, gente, eu vou passar a palavra para ela agora, para que ela se apresente. Primeiro eu quero te agradecer, porque eu sei que a agenda dela é muito concorrida, é uma agenda que tem muita gente que disputa comigo, é a própria empresa, é seu filho, então eu sei que hoje eu sou muito especial, viu? Porque eu consegui esse tempinho aqui. Obrigada, Fê, por seu tempo e por compartilhar conosco aqui tantas coisas importantes. Lu, primeiro, eu que agradeço o convite. Me senti muito lisonjeada de estar aqui no Psiu. Muito feliz mesmo. E para você, eu sempre vou arranjar um horário, sempre vou ter um Obrigada. tempo. Bom, como a Lu comentou, a gente trabalhou juntas no mercado financeiro. Antes das duas tomar essa decisão, né, de mudança de carreira, de seguir para um lado mais empreendedor, um lado, de certa forma, até de mais autônoma também, né? E depois veio a maternidade e todos esses desafios que fazem parte, né, dessas nossas jornadas. Eu sou a Fernanda, tenho 35 anos, vou falar um pouquinho de mim, né? Me formei em administração de empresas. Trabalhei no mercado financeiro por 13 anos, então comecei com banco de investimento, depois fui para a parte mais focada em investimento e atendimento ao cliente e empreendi, e assim, o empreendedorismo ele surgiu na minha jornada e não foi como uma pessoa que sempre pensasse assim, nossa, meu sonho é ser empreendedora. Eu acho que ele aconteceu na minha vida e depois eu me apaixonei e acabei abraçando esse mundo do empreendedorismo. Então, eu tenho a Bartô há quase 8 anos, vai fazer 8 anos em julho. Essa questão do propósito, né, que você comentou, que tem muito a ver com a questão da sustentabilidade, o que você vai deixar, né, da sua marca que você vai deixar no mundo, um mundo, de certa forma, um pouco melhor. Então, isso começou, eu estava até fazendo os cálculos quando você estava comentando, isso já tem mais de 10 anos, né? Porque o produto, ele é um TCC, ele foi fruto de um TCC de uma faculdade que começou em 2013. Então, ele já tem realmente mais de 10 anos. E por um tempo, eu tive essa jornada dupla dentro do mercado financeiro. Essa faculdade, esse TCC, quem é que estava fazendo? Ah, perfeito. Vou começar, então, contando um pouco a história da Bartô, pode ser? Claro, depois não, a gente fica à vontade, pode ir. vai juntando aqui. A Bartô, ela começou com o meu marido. Na época, ele não era meu marido. Eu investi na Baixa, esperta. Dica para as meninas Dica, aí. olha, né?
Qual que era o ponto, né? Eu já estava com o Marcos, né? Nós éramos namorados. Tínhamos o Bart, que hoje está com 14 anos. Se vocês forem lembrar, há 10 anos, 11 anos, 12 anos, né? O que tinha, na sua grande maioria, até mais, né? Se pensar pela idade dele, eram os jornais físicos, né? Então, na nossa casa, a gente usava jornal físico, para ele fazer xixi, enfim, as necessidades dele. Então, a gente pedia para o zelador ali do condomínio, né, para todos os condôminos que já tivessem deixado os seus jornais ali embaixo, né, para descarte, a gente recolhia esses jornais para a gente usar em casa com ele. Por um tempo, isso funcionou, só que lá pelas tantas, né, a gente foi perguntar, ele chama Josinaldo, Josi, e os jornais? Gente, tá todo mundo assinando online, não está mais sobrando jornal. E ele falou, gente, é verdade, né? É um caminho ali da digitalização. E nessa época, o Marcos foi até uma questão também ali de economia e sustentabilidade. A gente foi procurar algumas opções, tem né, pensando assim, a gente mora em apartamentos descartáveis. Quando a gente fez o cálculo, na época, isso há 8 anos, 9 anos, o gasto que você teria na vida útil de um cachorro seria mais de 25 mil reais, né? Então, se trazer para valores atuais, imagina, né? Deve beirar os 50. Então, isso pegou, isso foi um ponto de, gente, é um custo super alto. E eu não sei se alguém aqui já teve experiência com a fralda descartável, a quantidade de lixo que você gera com ela também é surpreendente. Então, teve essa questão, né, da economia para o bolso com a economia sustentável. E, na época, o Marcos estava fazendo a faculdade de design, era design de móveis. Ele até estava fazendo um móvel que era uma cadeira meio como se fosse uma cadeira assim de praia para cidade. O Marcos é carioca, então tem toda essa questão ali, né, da convivência com a natureza, com a praia, e ele queria trazer essa vivência para as cidades. E quando surgiu esse problema assim com o Bart, ele pensou, por que não resolver esse problema que eu tenho e com o TCC? E ele trouxe essa ideia para o professor dele na época. O professor, nossa, vamos eliminar essa cadeira, que esse negócio eu acho que não vai dar muito certo, e vamos focar realmente nesse desenvolvimento desse produto. O professor super apoiou. E foi uma questão de muita pesquisa mesmo, né? Eu acho que aqui é até um ponto interessante, essa faculdade do Marcos, ele já fez mais velho. Então, não é uma faculdade que ele fez quando ele tinha, 18, 19 anos. Então, ele já tinha, 30 a mais. Uhum. Então, quando você faz, eu acho que a Lu vai compartilhar isso comigo. Quando a gente faz alguns cursos que a gente já escolhe com 30 a mais, a imersão e a dedicação que a gente tem naquilo é maior do que, às vezes, quando a gente é adolescente. E assim, até o comprometimento, Comprometimento, né? Porque exato. quando você fala assim, vamos pensar aqui em construir algo, etc., a pessoa também já está calculando. É igual assim, qual é o tempo que eu vou me dedicar? Então, deixe-me escolher algo que realmente faça sentido, porque eu não vou aqui usar o meu tempo tão precioso para fazer algo de qualquer jeito. Exato. É aquilo que quando a gente é adolescente ou muito jovem, de repente a gente não pensa. Exatamente. E o Marcos já tinha filho, o Marcos já era pai solo, tinha o trabalho dele, então era algo que ele realmente se dedicava, porque era um tempo precioso também dele. Então, foram pelo menos uns 2 anos ali de desenvolvimento, de teste, de pesquisa, até a gente chegar nesse resultado, né? Que é o nosso tapete higiênico lavável. Mas a ideia inicial era a gente fazer esse produto pra gente, para resolver o nosso problema e o TCC, e não se tornar uma empresa, tá? Então, mostra aí, então, o tapete. Vamos aproveitar aqui e mostrar. Ele é, de fato, um jornal, então a gente segue linha editorial, a gente já está na 7ª edição, enfim, a gente tem edição, tem editor, tem escritor, tem parceiros. Olha que legal, gente. Parceiros que desenvolvem aqui com a gente. Tem bastante coisa bacana nesse produto. Ele é reutilizável e ele vai durar ali cerca de 1 ano, tá? Então, imagina, né, o tanto de economia ali para bolso e para o meio ambiente também. Tá. E aí eu tenho só um parênteses, que eu tenho um relato, né? Quando a Fê me mostrou a primeira versão, eu comprei com ela. E aí eu levei para casa e o meu bulldog, né, o Bolota, partiu ano passado. Na época ele era só meu. Se eu falo isso agora, meu marido já fica bravo, porque agora é dele, né? Depois que ele apareceu na minha vida, o Bolota tornou-se do José. Então, né? Aí o que acontece? Ele só queria deitar no tapete, porque ele entendeu que era uma caminha, sabe? Eu lembro que você me trouxe esse ponto. E tinha um chamego daqueles. E foi muito bom, porque assim, com o passar dos anos,
Eu sempre gostei, né? Sempre amei, assim, e também gosto muito de apoiar o empreendedorismo das pessoas que eu acredito, né? E olha que interessante, quando ele foi ficando mais idoso, ele foi ficando com a urina solta. Sim, Então foi também super bacana, porque ele tinha um apego como se fosse roupa de caminha, e sim. aí isso ajudou na fase dele do xixizinho solto, Com sabe? incontinência urinária, sim. Esse relato é super bacana. A gente tem bastantes pet seniors, né, que os tutores acabam usando realmente ali para trazer mais conforto, né? Porque não vai deixar o cachorrinho molhado, enfim, se traz mais conforto para o pet. Uhum. Enfim, primeiro então, foi um produto que nasceu de uma necessidade, e depois a gente vislumbrou essa oportunidade de criar uma empresa. Então, eu até brinco com o Marcos, ele criou o produto, mas eu que criei a empresa. Então, nessa cabeça ali, eu acho que de empreendedorismo, a própria que a gente trabalhava no banco, né? Eu acho que a gente já tinha uma visão ali um pouco diferente de negócio. É, Começamos a empresa em 2017, então tá indo para o 8º ano. E depois a gente foi criando, né? A gente ficou 5 anos com esse único produto, e depois a gente foi criando outros produtos a partir do que a gente escutava muito do nosso cliente e da nossa própria experiência, né? Ali tendo um pet, pensando o que pode facilitar a vida desse tutor, de forma que você, né? A gente sempre fala dos 3 tripés, que é o planeta, o pet e o ser humano. Então, que esses 3 tripés convivam de forma harmônica, né? De forma ali mais leve. Então a gente foi criando esses produtos além do lavável, pensando muito nisso. Tá? Uhum. E assim, tem uma coisa que é interessante, que eu acho que a gente pode trazer tanto para a nossa vida pessoal e também para o empreendedorismo, tá? Para quem tem interesse. Quando você começa a fazer algo e que você tem um propósito, significa que é muito maior do que o seu produto em si. Então tem assim, olha, eu quero entregar para as pessoas um produto que tenha qualidade, que resolva uma dor delas, um problema. Mas muito mais do que isso, eu estou entregando algo que vai gerar uma experiência, que vai gerar nelas uma sensação. Ou seja uma sensação de que eu tenho essa solução muito bem resolvida, de que essa empresa pensa em mim, de que essa empresa está constantemente pensando no que está acontecendo, inclusive com a minha jornada. Então, vamos pensar aqui, ela acabou de falar sobre os produtos que depois surgiram, porque os clientes falavam assim, olha, tudo bem, mas eu acho que com o meu sabão não tá legal. Não E tá aí, saindo cheiro, ou então pode dar exatamente, alergia no meu pet, ou exato. eles mesmo, né? Tem muita gente que tem alergia utópica, então foi muito dessa experiência mesmo de resolver questões do tapete lavável. E sempre guiando para esse propósito, né? A gente não queria mais do mesmo que tinha no mercado. Então, se a pessoa tá com essa dor, é porque talvez não existisse no mercado. Não Então existisse. foi muito isso, né? E assim, gente, quando você cria algo que não existe no mercado, você muitas vezes rema contra a maré. Porque tem alguns motivos, às vezes, óbvio, a pessoa nunca pensou naquilo, como é um pouco o nosso caso aqui com o lavável, mas quando você vai, por exemplo, para um produto de limpeza 100% natural, tem um porquê também das grandes marcas não terem entrado. A questão de escala, a questão de Os preço, a questão dos insumos. insumos. Então, é um processo de educação moroso, que às vezes uma grande marca você fala assim, não, isso aqui vai demorar 5 anos para te trazer retorno, ela fala, esquece, a gente não funciona dessa forma, né? Então tem toda essa decisão que não é tão simples, ainda mais quando você é um pequeno empreendedor, que você quer seguir ali firme no seu propósito de trazer coisas que façam sentido para você e para os seus clientes, só que você sabe que aquilo vai demorar para trazer esse retorno. Então, quando você constrói algo que faz um sentido para o seu cliente, o seu custo de aquisição é menor, porque ele tende a ser fiel, não só no produto, ele tende a experimentar novas soluções que você vai criando, tende a te dar feedback sobre o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, não gostei e tudo mais, ele vira seu parceiro. Esse cliente, naturalmente, quando ele se sente ouvido, ele também vai falar para outras pessoas, ele vai virando também um fã da marca, E eu acho né? que é interessante esse ponto, Lu, desculpa te cortar, que eu acho que essa é uma preocupação que eu tenho desde o início da marca. Não é só o produto que tem que representar os valores da Bartô. O atendimento ao cliente também tem que representar esses valores. Então, a forma como você acolhe uma reclamação, como você tenta entender de fato o problema daquele cliente, como que você vai responder. E às vezes, assim, você conhecendo o seu produto, às vezes você sabe que aquela reclamação ela não procede
estão daquela forma, só que de qualquer forma eu sempre falo isso, gente, vocês têm que acolher. Vocês têm que escutar aquela escutativa, porque às vezes ele vai te dar um insight sobre qual realmente é a dor dele. Porque às vezes ele tá falando uma coisa e na hora que você começa a conversar mais com o cliente, você percebe que não é aquilo. O que ele tá querendo dizer é outra coisa e você consegue entregar um atendimento melhor, o seu pós-venda fica melhor, a sua fidelização fica melhor. Muito bacana. Ela é assim um tesouro, que é o seguinte, muitas pessoas gostam de falar assim, o cliente está errado, ele está usando errado, por isso que ele está falando isso. Então, isso é um feedback para você, de que esse cliente não entendeu como o produto funciona. Ou ele não tem ainda a educação para compreender todos os benefícios do produto, do serviço. Traduza isso para o seu produto, para a sua vida aí, no que você entrega no dia a dia. Se isso acontece, é uma excelente oportunidade para acolher. Esse cliente vai ficar naturalmente muito aberto para te ouvir. E você pode ensiná-lo. Quando você faz isso, ele fica muito grato também. Ele não será, por conta desse ponto ali que ele estava inicialmente chateado, ele não ficará bravo com você, ele ficará muito grato, né? Mas mais do que isso, essa humildade de acolher te dá essa oportunidade de entender, inclusive, que às vezes não é óbvio. O seu produto, às vezes, ele não é daquele que o cliente começa a usar e, naturalmente, ele vai fluir e fazer o melhor uso possível. E saber sobre as dificuldades de uso vai te ajudar para instruir, para, às vezes, gastar um tempinho mesmo para criar ali um tutorial, algum tipo de coisa que ajude novos clientes e que reduza esse problema a zero, se possível. Eu tenho vários exemplos desse de reclamações que chegavam para a gente, por exemplo, mas o que faz isso? Não do produto em si, mas às vezes assim, do próprio site. Mas isso aqui não ficou claro para mim. Mas não sei o que. E que a gente mudou coisas ali na nossa comunicação e acabou, de fato, aquele problema, sabe? Zerou. Porque essa escuta ativa que às vezes um cliente... Eu lembro que no banco falavam isso, né? O cliente chato, ele serve para te mostrar que você não sabe tudo. Que você não é perfeito, que você sempre tem o que melhorar. Então, escutar esse cliente, que às vezes entender realmente onde você pode melhorar, eu acho que é importante ali pensando como empreendedor. E tentando fazer um gancho também com essa questão da saúde mental. Quando você está no atendimento, pegando muita reclamação, aquilo começa a te contaminar, você como o atendente. Então, o que eu sempre falo ali também para o pessoal que está atendendo, eu já atendi também, eu pego muito cliente. Não é o problema do cliente, muitas vezes, o menor problema do cliente é o seu produto. Às vezes ele está com tantas outras questões que você está sendo a válvula de escape. Então, não leve aquilo não é uma questão sua, sabe? Então, você acolher, você escutar e deixar aquilo, realmente, a coisa entra e sai. E você escutar, aquilo te ajuda também a não ficar contaminado com aquela, às vezes, aquele ambiente de reclamação, aquele ambiente tão apressado, se você entende que o problema do cliente não é você, não é o sabe, nesse sentido? Formidável. E assim, quer mais uma dica? Troque a palavra chato por aquele que acredita. O cliente que acredita em você, ele vai te ligar para falar. Reclamar do produto. Ele vai te falar que sim. não tá legal porque ele ainda quer que você faça algum tipo de mudança. Sim, entende? E perfeito. Gente, agora olha só, é como nas nossas relações pessoais. A gente às vezes está lá discutindo com o irmão, com o sócio, com o casal também muitas vezes, e você não é a chata ou o chato porque você está trazendo ali as questões que não estão legais. O outro pode achar isso porque ele gostaria de não ter a reclamação. Sim. Então, esse é um ponto. Olha, eu não gostaria de ter a reclamação, mas vamos discutir, então, qual que é o problema por trás disso? E entenda que quem está ali está lutando, né? Sim. Deixa eu voltar, porque a gente já avançou aqui. E foi ótima, tá, gente? É assim mesmo que a coisa funciona, gente, né? Agora vocês imaginam... Você estava se apresentando, você falou que surgiu, então, o tapete, isso. Depois surgiram os outros produtos. E eu quero saber também o seguinte, Fê, eu já vou engatar aqui... Tá. Como foi, inclusive, essa questão da maternidade. Tá. Porque é um dos desafios. Você já está falando aqui como é que você entrou no empreendedorismo. Tem duas coisas aqui. Tá. Porque eu sei que eu já tenho um spoilerzinho, né? A maternidade e a transição. Tá. Né? E aqui eu acho que, assim, muita gente que vai nos ouvir aqui, às vezes pensa assim...
como que a gente se prepara para a transição, qual que é o melhor momento, etc e tal. Cada empreendedor tem sua história, tem aqueles que conseguem, né, fazer algo bem planejado, etc. Na vida real, muitas vezes, não é bem assim, mas não quer dizer que foi desorganizado. Quer dizer que aconteceu e foi o melhor momento, enfim. Conta pra gente. Eu vou começar pela transição, porque eu acho que a maternidade foi assim, aconteceu pós a transição, tá? Então, vamos lá, eu tinha essa jornada dupla de empresa e o banco, o mercado financeiro. Quando veio a pandemia, a gente foi, enfim, todo mundo foi colocado em home office num primeiro momento, né? A gente tinha a fábrica, a gente precisava entender o que ia acontecer, então, mas no banco também a gente foi colocado em home office. E quando nós fomos para o home office, acho que isso aqui vou chover no molhado, mas enfim, só para entenderem um pouco o contexto. Todo mundo trabalhou mais, porque você não tinha aquela separação do escritório para sua casa. Então, a sua casa virou uma grande arena de trabalho, né? E eu trabalhava excessivamente, porque o banco exigia muito, não só o banco, a gente se cobrava muito, os clientes apavorados, a gente querendo também entender o que estava acontecendo, a melhor forma de atender aquele cliente, e a empresa, aquela pressão de entender o que vai acontecer na empresa, tá? E não me entendam mal pelo que eu vou falar agora. Não me entendam mal pelo que eu vou falar agora. Para o mercado pet, a pandemia foi maravilhosa. Tá? Então, fazendo esse disclaimer, pensando puramente em crescimento de empresa. Muita gente adotou cachorrinho, gato. Muita gente ficou em casa, adotou cachorrinho, adotou gato. Aí você não tinha aqueles gastos, muitas vezes, de sair, por exemplo, para ir a um restaurante, a um cinema, um lazer. E você acabava gastando com coisas mais dentro da sua casa. E o pet acabou sendo muito favorecido com isso. Então, a empresa cresceu muito na pandemia. Então, eu estava naquela loucura do banco, aquela loucura de crescimento da empresa. Trabalhando. E eu imaginava que em algum momento eu teria que tomar essa decisão para onde eu iria. Não imaginava que seria tão rápido da forma quanto foi, né? Foi em 2022 que eu fiz a transição de carreira. Então, no sentido assim, tinha um planejamento de saber que isso em algum momento aconteceria, mas não que seria naquele momento. E o que começou a me pegar muito também foi essa questão do propósito, porque começaram a acontecer várias coisas que a gente via ali de reportagem, olhando os impactos, o que estava acontecendo na natureza, o que estava acontecendo com os animais, quando nós tiramos um pouco o pé do acelerador ali em termos de produção, de várias coisas. E é uma coisa assim, não quero entrar nesse mérito, se é a culpa do ser humano ou não. Para mim, assim, eu acho que é um pouco nesse sentido, ele chega até a ser um pouco indiferente. Só não dá para negar que está acontecendo alguma coisa, tá? Não vamos entrar na discussão de quem é o culpado, mas está acontecendo alguma coisa. Então, se a gente puder fazer, mesmo que for o mínimo, para ajudar nisso, eu acho que vale a pena, sabe? E eu levanto muita bandeira, qualquer coisa importa. Não precisa ser, sabe, assim, você não precisa, nossa, vou mudar. Não, qualquer coisa importa. E eu via que dentro da Bartô, eu tinha essa oportunidade para ajudar o mínimo que fosse, ou então, né, um grande impacto que fosse. E ficando mais dentro de casa, acho que todo mundo também que teve essa opção, né, essa oportunidade, de certa forma, de ficar dentro de casa, às vezes, né, não era opção também, você foi obrigado, a quantidade de lixo que gerou. Eu acho que não sei se você vai lembrar, mas os sacos e sacos de lixo que a gente tirava da nossa casa, porque estava mais dentro, então, dentro de casa. Então, aquilo também me impactou, né, a quantidade de lixo que a gente gerava, você fala, meu Deus, Então, essa questão ali do propósito também começou a me impactar. Eu acho que impactar mais até, né? Porque a quantidade de trabalho já era uma coisa, mas a gente vai se acostumando. Isso é uma coisa, você vai acostumando com a quantidade de trabalho também. Pro bem ou pro mal, você se acostuma. Mas aquilo começou a me impactar. E eu comecei a me questionar muito isso, né? E aí, tipo, a empresa tá indo, o banco tá indo. Eu adoro ainda, tá? Tipo, é uma profissão que eu gostei muito. Eu tive muitas oportunidades dentro do mercado financeiro e muita sorte de ter trabalhado com as pessoas que eu trabalhei, inclusive você. E então era uma decisão muito difícil, porque não era um lugar assim que eu não gostava, que eu não me sentia mal. Não, era um lugar que eu gostava bastante, tinha uma remuneração bacana. Mas eu comecei a me questionar muitas coisas. E eu acho que eu fiquei nesse questionamento ali, né, de pandemia por mais de um ano. Não foi uma coisa rápida. Não foi assim, nossa. Não, foi uma decisão muito pensada ali. Não foi da noite pro dia. Eu fiquei no banco com a empresa por 5 anos. Então,
todos os meus chefes sabiam que eu tinha empresa. Isso nunca foi segredo para ninguém. Isso sempre foi muito jogo aberto para todo mundo. E quando eu cheguei para conversar com esse meu chefe na época, ele falou: Fer, eu imaginava que isso fosse acontecer, a gente imaginava, mas eu não imaginava que isso fosse acontecer já. Eu achava que você fosse ficar mais um tempo, né? E eu acho que eu pensava um pouco igual a ele, assim, eu achava que fosse ficar mais algum tempo, mas às vezes as coisas acontecem quando precisam acontecer ou tem que acontecer, né? Então foi basicamente assim, você teve que fazer uma escolha porque chegou no limite. Chegou no limite. Eu acho que essa questão do propósito começou a pesar muito, essa jornada dupla começou a pesar muito. E chegou no limite, é isso. E tem uma hora que você tem que escolher, né? Ou vai ou racha, onde você vai pôr suas fichas? Não dá pra você ter 2 empregos, por mais que você seja fora da curva, você nunca vai estar inteiro em nenhum lugar, sabe? Então e chega uma hora que você precisa escolher. Eu acho que é isso. Exato. E aí tem uma questão assim, né? Eu vou perguntar para você assim, hoje, o que você faria diferente? Você faria um planejamento, definiria uma data? O que eu faria diferente, Lu? Ou você, como que seria? Como que você imagina assim? Eu acho que quando você define data, eu acho que aquilo te traz um alívio mental. Tipo, vai acontecer em tal data. Eu ficava nesse sofrimento, sabe? Ai, será que tá na hora? Será que não tá na hora? Como é que vai ser? Então, foi um processo bastante sofrido até tomar a decisão. Mas eu acho que quando você toma a decisão, aquilo meio que te dá um alívio. Porque eu lembro que quando eu conversei com ele, eu não saí logo em seguida do banco. Eu acho que eu conversei com ele, tipo, vamos supor, em fevereiro, março, não vou lembrar agora exatamente as datas. E ele me pediu um prazo para ele se estruturar. E como eu não ia para a concorrência, eu falei, não, para mim não tem problema nenhum, né? Eu posso ficar mais um prazo que vocês precisarem. E eu trabalhava a mesma quantidade, só que sabe quando você já trabalha mais leve? É que assim, a decisão já tinha sido tomada. A decisão já tinha sido tomada. Então, eu acho que assim, essa questão de você planejar, eu acho que ela tira um pouco essa questão da ansiedade. Porque a ansiedade, assim, ela é cruel com o mental. E aí, tem um ponto, né, que eu vejo muito em consultório e também converso muito com colegas, né, que comentam assim, da preocupação das pessoas, por exemplo, com, quando empatar financeiramente, eu saio. E aí, às vezes, isso é uma casca de banana, né, porque as pessoas fazem a conta só do valor financeiro. Só que lembrando que ela está com um tempo menor para dedicação no negócio. Sim. Lembrando também que tem outros ganhos, né? Sobre a questão, por exemplo, do tempo dela. Então, às vezes, ela vai usar melhor o tempo dela, de uma maneira mais qualificada. Então, às vezes, essa conta não é bem assim. A pessoa precisa avaliar questões quantitativas e qualitativas, né? Por exemplo, olha, empreendendo, eu posso não, no momento zero, ficar com o mesmo valor do que eu tinha lá na minha carreira X. Mas eu tenho hoje a oportunidade de mais tempo de qualidade com a minha família. E isso também colocar na balança, né? Eu acho que tudo isso aí conta, é super importante isso. E eu acho que pensando assim de uma maneira bem pragmática, uma questão de custo, que às vezes pode impactar. Às vezes você não vai ganhar mais ali naquele D0, mas você vai gastar menos, porque vamos pensar o quanto aquele trabalho atual seu exige de custos. Eu era do mercado financeiro, era de um mercado financeiro tipo high level. Então tem toda uma questão, para você chegar até o lugar. O estacionamento, a gasolina, a roupa que você precisa usar, os lugares que você almoça. Tem todo um arcabouço de coisas que vem junto com o seu trabalho, que às vezes você saindo, você também consegue economizar em outras vertentes. Isso, né? Você tem que olhar, né? Que às vezes a gente não para pensar que você também vai deixar colocar de mais coisas na balança. Para colocar mais coisas na balança. Agora aqui, vou até fazer um gancho. Um mito, que você falava, vou ter mais tempos de qualidade com a família. Eu concordo em partes, porque quando você empreende, a gente acha que a gente vai ser dono da nossa agenda. A gente não é dono da nossa agenda. É mais trabalhoso, né? Quando você empreende, você é dono do negócio. Tem mais responsabilidade. Você é dono da sua agenda, mas você precisa administrar bem sua agenda. Então, você tem compromissos, você tem, no seu caso, fornecedores, você tem clientes. Então, você precisa colocar vários potinhos dentro dessa agenda, vários atores, vamos dizer assim. Sim. E aí, você não consegue falar assim, tá bom, vou riscar minha agenda aqui do tal dia e vou desmarcar com todo mundo. Isso não dá. Não dá para adiar compromisso que você já acertou. Sim.
tem coisas que você precisa ir em loco. Por exemplo, a fábrica, você tem que acompanhar de vez em quando como é que está a questão da produção. Tem algumas reuniões necessárias. Sim. Tem muita coisa. Tem muita coisa quando a gente pensa assim na CNTP, né? Naquela velocidade de cruzeiro. Só que vamos pensar que na vida do empreendedor, a maior parte é resolver problema. Resolver problemas. Então, acontece muitas coisas que você não está planejando. Você nem consegue planejar. Você não, assim, e eu diria que a maior... Óbvio que um planejamento bem feito, isso te ajuda muito. Só que acontece, não tem como. E se você... E assim, eu converso com bastante empreendedores que já estão em diferentes níveis. Aqueles que estão começando, como aqueles que são muito grandes. Os problemas sempre vão existir. Sempre. Às vezes você acha, quando eu era pequenininha, quando eu crescer, esse problema não vai ser mais um problema, porque esse problema acontece porque eu sou pequena. Quando você fica grande, os problemas são de outra magnitude. Exato. E que, às vezes, aí eu acho que isso aí você tem que estar bem na sua cabeça. O empreendedor vai ter muito problema. Muito. Ele é um grande solucionador de problemas. Isso. E aquele que também, eu imagino... Eu tô falando isso também porque eu me vejo uma microempreendedora dentro do que eu faço, né? Meu ecossistema é saúde mental. Então, eu tenho aqui o podcast, tem também a questão da clínica. Hoje, também, outras atividades que eu faço, né? Fora da clínica e que também, para mim, são importantes. Tem as palestras, enfim. E que aí, a cada momento, eu tenho que entender, inclusive, a prioridade, a urgência. Então, tem coisas que eu posso mudar a data, outras que não. Aí tem a questão da maternidade, filho tem hora que atropela. Porque se atropela por quê, né, gente? A gripe não vai escolher o dia de acontecer, ela não vai agendar com a gente, né? Não, exato. É algo que acontece de novo, é a escola que te liga, então você tem que contar com uma rede de apoio, alinhar bastante as coisas, e mesmo assim, sempre tem uma surpresa. Sempre. Eu acho que também tem uma coisa que me ajudou muito, a maternidade. Vamos entrar agora nesse assunto, você falar da maternidade, mas para mim foi a questão, e aí eu sei que eu não sou a entrevistada, gente, mas já dando uma adiantada aqui, na maternidade, uma coisa que me ajudou foi falar assim, olha, eu não tenho controle de nada. Então, chega, Luana, você não tem controle, você não sabe de tudo. Cada coisa nova que vier, você vai aprendendo. Sim, exato. Vamos lá, conta da maternidade. A maternidade enfim, ela não foi planejada no momento que ela aconteceu. É engraçado, né? Vamos pensar assim, eu saí do banco em maio de 22, foi quando eu assinei a cartinha de demissão. E pelos meus cálculos, eu engravidei, tipo, uma semana depois da cartinha de demissão, né? E a gente até brinca, o banco... Você relaxou, você falou assim, agora banco tá resolvido, agora você conseguiu... né? Vamos... Liberou você. Exato, E qual que era a ideia, né? Eu já não... Falar até um pouco aqui. Eu não tomava nada, não tomava nenhuma precaução há 6 anos. E eu não engravidava. Simplesmente não engravidava. E eu passando até com a minha médica, era assim, não, quando você for querer engravidar, vai tomar um hormônio, vai fazer um tratamento, enfim, não vou saber nem... Não sou técnica nisso, mas eu sempre era essa conversa, porque eu tinha um hormônio mais baixo, tal. Então, o que eu pensei? Bom, vou sair do banco, né? Sair do banco, me dedicar à empresa por pelo menos ali 1 ano para deixar a casa redonda, para eu poder me planejar para engravidar. Engravidei uma semana depois. E, assim, uma loucura, porque engravidei, aí nesse meio tempo eu fui morar fora, grávida, voltei, não tinha preparado a empresa para eu não estar presente. A gente é muito inocente, né? A gente acha que vai dar conta quando o neném nasce, de fazer tudo. Nunca estaremos preparados, né? Nunca! E assim, eu não saí de licença maternidade, foi uma loucura. Isso é se você pergunta assim, o que você faria diferente? Isso, com certeza. É, tipo, ter tido pelo menos que seja, tipo, 2 meses, 3 meses de licença maternidade, sabe? Porque... Esquecer a senha do e-mail. Exato. Assim, senha do e-mail, tipo... Isso foi um grande... Olhando em retrospectiva, foi um grande erro que eu fiz. Eu deveria ter preparado a empresa para a minha maternidade. É uma empresa pequena, eu sei, muita coisa ainda tá na minha mão, mas eu deveria ter me programado, sabe assim? E eu acho que isso também tem muito aquela cabeça do empreendedor, né? Às vezes a gente acha que vai dar conta de tudo, ou que se a gente não fizer, as pessoas não vão fazer como deveria ter sido feito. E também aquela questão, né? Você vai fazendo tanta coisa que você sempre fala assim,
tudo bem, vai dar certo, vou conseguir. Só que às vezes vem algum impeditivo que bloqueia o seu corpo. Sim. Né? Então tem pessoas que eu vejo em clínica isso, né? Às vezes a pessoa ela tem ali sei lá, o cérebro também entra em colapso, né? Às vezes a pessoa tem um Sim. apagão, aí ela fala assim, mas estava tudo bem. Estava tudo bem, querido? É. Você estava ali, ó, no 250%, feito louco, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e de repente você apagou porque você já estava em estresse crônico e tudo mais. E a Sim. gravidez, ela também chega e ela limita. Querendo ou não, ela, até um certo ponto a gente consegue, mas chega um dado momento, né, que vem no nosso Não, corpo também. E eu lembro de eu fazer reunião, assim, em call, com o neném mamando no meu peito, tipo, marcado aqui pra cima, e às vezes alguém tirava ele do meu peito e eu nem percebia. Aí você para, você olha e fala, gente, cadê o nenê? Sabe assim? Eu pensando em retrospectiva, porque na hora que você tá no furacão, você não vê, né? Você acha que as coisas estão acontecendo, ok. Então, isso é uma coisa que eu realmente faria diferente na minha jornada empreendedorismo e maternidade, tá? Pausa agora, eu vou pegar na sua mão. E eu quero que todas as mães, né, que passam por isso, porque eu tenho também aqui, eu não vou nem citar, porque o meu foco não sou eu Sim. hoje, né? Mas assim, Fê, todas nós temos algum trecho da nossa maternidade que se a Sim, gente pudesse, a gente voltaria. Tanto que fala só, o segundo filho, às vezes a gente vai mais tranquilo. É mais fácil, não é porque é mais fácil, é porque a mãe tá mais tranquila. Sinta-se abraçada, eu vou te dar um abraço no final. Mas o meu pai fala isso, né? Você aprende a ser mãe no segundo filho, porque No o primeiro segundo, você tá mais tranquila. Você tá tão assim. E eu falo assim, né? Louca. Parece que a maternidade ela vem, ela dá uma engolida na gente. Nossa. Porque você fica louca, é alteração hormonal, e você tá ali, às vezes. Veja, né? Tantas alterações que acontecem e que fazem a gente até ficar um pouco mais triste mesmo, né? Que leva, às vezes, até uma depressão e tudo. E que são, às vezes, para a gente se adequar um pouco mais, ficar no ritmo mais quieta, para ficar no ninho, teoricamente. Sim, mas que se somam às nossas questões do dia a dia e que podem se potencializar. E muitas de nós. Eu passei por depressão pós-parto, a gente tem que levar isso muito a sério e respeitar, buscar ajuda. Inclusive, quem está do lado, fique atento, porque a depressão, muitas vezes, ela não tem a ver com tristeza, né? O tempo todo. Não. Às vezes a pessoa ela fica até mais eufórica, né? Ela fica até mais nervosa, não é só essa questão da tristeza intensa o tempo todo, ou até aquele excesso de culpa, o tempo todo pensando o que pode fazer diferente, etc e tal. Então, eu acho que muitas de nós passamos por isso. Né? Até porque hoje também existe assim aquelas frases, né, que acho que tangibilizam bem, né? A sociedade espera que a mãe trabalhe como se não tivesse filho e seja mãe como se não trabalhasse, e essa conta nunca vai fechar. Não fecha. Essa conta não fecha, e eu acho que coisas assim que eu fui ao longo desse tempo pensando, e eu sinceramente, eu não me preocupo mais com essa conta não fechar, eu me preocupo assim, eu tô sendo o melhor que eu posso ser naquele determinado departamento naquele momento, E sabe? aí você entrou no ponto que eu ia te perguntar agora. Tá. Conta pra gente como que tá hoje a Fê, como que hoje você enfrenta o empreendedorismo com a sua maternidade? Tá. Como que é hoje para você tudo isso? Porque você continua super ativa, continua uma super mãe, uma esposa, e você já aprendeu muita coisa. Tem muita dica aí pra gente, né? Sim, o que eu tento, Lu, o que eu tento é assim, os problemas vão vir. Não adianta, eles vão vir. Faz parte. E agora, como você vai reagir a cada um deles, que eu acho que eu fui melhorando. Porque antes eu ficava completamente mal, eu ficava possessa, eu ficava, enfim, mal mesmo, sabe? Assim, queria resolver. Hoje eu já acho que assim, as coisas vão se resolver. É óbvio, tô ali, tô presente, mas eu tento levar de uma forma mais tranquila. Quando eles vêm aparecem, né? Eu acho que, assim, na minha personalidade, eu tenho uma personalidade, de certa forma, assim, um pouco mais tranquila, assim, nesse sentido, tá? Mas eu acho que aprendi a lidar melhor com isso, não ficar tão preocupada, pra reação, você não reage com muita... Mas por dentro impacto. ficava ali reverberando, É exatamente, né? isso. Eu ficava por dentro maluca, por mais que eu não reagisse tanto daquela forma. Então, hoje eu acho que eu tô conseguindo
a lidar melhor quando essas coisas aparecem. Assim, óbvio, tem situações que te tiram do eixo, acho que todo mundo é ser humano, mas assim, eu percebo que eu tenho conseguido lidar um pouco melhor com essas situações. E sabe, eu vou juntar aqui duas coisas que você falou, uma no início e agora. Isso que você está falando assim sobre entender, olha, tudo vai se resolver, vai resolver por quê? Porque estamos trabalhando, estamos focados, não tem ninguém parado, né? E a gente quer o melhor e a gente tem um propósito. Tem estratégia, que eu vi que você faz planejamento estratégico, né? E conduz muito bem isso. Então, é importante que as empresas... Gente, se você montar uma empresa pequena, construa o seu planejamento estratégico. Não sabe o que isso se trata? Busque informação. Tem cursos que vocês podem fazer de fácil acesso, acho que até gratuitos devem ter, para que você consiga tangibilizar os focos que vocês vão atuar com a empresa, para não virar uma bola de neve que você fala assim, eu estou cheio de problema, coisas urgentes, coisas que se amanhã não fizer, pode fechar a lojinha no sentido, né, figurado aqui. Então, você acaba ficando mergulhado nisso. Então, um ponto é ter certeza de que, olha, estamos aqui, estamos organizados para sempre fazer o melhor. E a outra que você falou no começo, quando a gente conversa com outros empreendedores, e você ouve esse ecossistema de pessoas que estão até em momentos distintos, a gente aprende que isso é do jogo, né? Então, é do jogo, algo dá errado. Eu vi um dia uma entrevista do Roberto Justus e ele falava algo mais ou menos assim, olha, sempre vai dar 30% errado. A gente vai errar 30% das escolhas. Ele falava mais ou menos assim. Eu tenho não é um Pareto, né, que o Pareto 80/20, mas assim, eu tenho uma mentalidade sobre isso que eu acho que até para quem está empreendendo, tá? Quando eu comecei a empreender, eu tinha algo em mim que tocava muito, que eu sou apaixonada pelo negócio. Então, essa questão de trazer algo novo, de trazer a inovação, de trazer a sustentabilidade. Então, isso é algo que conversa muito comigo e que me dá, usando a palavra, tesão, sabe? Por que acontece? Estava até comentando com a Lu. 85% na vida do empreendedor é problema. É problema. 10% é ok, tipo, a vida ali, né, acontecendo as coisas de forma ok. E 5% é muito bom. Só que esse 5% faz compensar os outros os outros 85%, tá? E o gancho aqui com você gostar daquilo que você faz e você ter esse tesão. A onda no empreendedorismo, ela vem muito forte quando ela vem para bater em você. É muito forte. Então, se você não minimamente gostar daquilo, ou você sentir alguma convicção no que você está fazendo, você acreditar no que você está fazendo, ela te derruba e você não consegue recuperar o fôlego. Você não consegue, você fica... Você abandona, porque as ondas são muito fortes. Tipo, a diferença ali entre empreender ou estar dentro de qualquer instituição... que no empreendedorismo, quando o negócio ruim vem, ele vem muito forte. Então, você tem que segurar as pontas, porque assim, e vamos lá, você é o capitão do barco. Você tem que levar a galera junto com você não pode soltar as pontas. Então, se você não tá acreditando naquilo, a chance do negócio, fazendo um paralelo com o mar, mas assim, naufragar é muito grande. Então, até o que o Justo tá falando dos 30%, eu diria até que às vezes até mais dá errado, mas quando vem uma coisa que você acerta... É um golaço tão prazeroso, é muito legal, tipo, e não só por você, de você ver tudo aquilo que fizeram junto com você, das pessoas que estão ali junto com você vibrando também, que aquilo é muito legal, sabe? Aquilo te reenergiza para você continuar. Que o empreendedorismo é, tipo, muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos mesmo. Assim, gente, como tudo na vida, tá? Ó, saúde mental. Eu vou na terapia, vai ser ótimo. É muito bom você construir uma jornada onde você vai se conhecer. Só que, assim, você também vai entender que existem disfunções, coisas que você faz até sem consciência total, porque já virou um hábito, um comportamento aprendido e que não é funcional, não é saudável para você, porque traz impactos negativos, que traz resultados negativos que vão reverberar na sua família, no seu trabalho, nas suas relações de um modo geral. Tem coisas que você não faz e que o tornam
vítima, que o tornam vulnerável. Tem coisas que você deixa na mesa e que não te impedem de evoluir, te impedem de tomar a coragem para abraçar um projeto, seja lá o que for. Então, assim, é excelente fazer terapia, mas você precisa falar assim, olha, eu vou abraçar e eu vou encarar, eu vou me dedicar com o meu melhor, eu vou investir não só o meu dinheiro, mas é meu tempo, minha energia, e acreditar que eu moro no lugar onde tudo acontece, desde o prazer até as dores que eu colho ao longo do tempo. Então, isso é para mim. Sim. Né? Então, assim, se eu fico melhor, eu consigo, então, fazer tudo o que eu já faço melhor do que é hoje, né? Para fechar, olha só, já deu um tempo, olha, já 1 horinha, né? Fê, para fechar, eu queria que você aqui desse algumas dicas para quem está, principalmente familiares, né? Do lado de quem empreende. Se essas pessoas pudessem ser apoio emocional. Quando eu falo apoio emocional, não estou dizendo que elas vão ficar ali fazendo aquela massagem no pé, ouvindo como foi seu dia, não estou falando sobre isso, mas assim, o que essas pessoas podem ter de comportamentos que ajudam o empreendedor? Então, seja tanto para as questões difíceis, para os momentos bons, né? Você está falando dos altos e baixos, e também para o dia a dia, que é aquele momento em que a maré parece que está... Você nem sabe assim, o que vai acontecer? Vale a pena ou não vale? Eu acho que a primeira coisa é não ficar jogando água do chopp da galera, né? Que é aquela pessoa te chegar, tô pensando nisso, e você já trazer, tipo, 100 contras, né? Você nem escutou o que a pessoa tá falando, você já tá com 100 coisas para não fazer. E eu acho que uma coisa, assim, que é bem importante é quem tá do lado, tá ali mesmo, porque daí vier, cara, deu errado, meu, tamo junto. Vamos lá, vamos pensar que não, sabe, assim, tentar, de certa forma, assim, você estar, de fato, do lado da pessoa. Eu acho que isso é muito relevante. Até você tinha me perguntado, né, como que foi a sua família quando você falou que ia sair do banco e ia empreender, né? Óbvio, primeiramente, sempre tem um baque, pô, vai sair do banco, você tá com uma carreira legal e tal, mas a minha família nunca foi a detratora, era sempre assim, se é o que você acha, vamos embora. A minha família sempre foi uma família apoiadora, tá? Nesse sentido. Beleza, a empresa não é... Eu não tomei nenhuma decisão leviana, no sentido... Larguei e ainda tô pensando o que eu vou fazer, ok. A empresa já existia há 5 anos, ela já tinha um certo corpo. Mas ela sempre foi a minha família sempre me apoiou. Eu acho que a grande preocupação da minha família sempre foi muito no sentido de excesso de trabalho. Tipo, onde esse excesso de trabalho vai afetar a saúde, o emocional, né? Essa questão. Mas sempre eu acho que é isso. Esses familiares estarem perto, assim, dando esse... Tamo junto. Se o negócio pegar, tô aqui com você e vamos junto, sabe? Eu vejo muito, muito nesse sentido, né? De você realmente ser um apoiador verdadeiro, e não só aquele que dá o tapinha nas costas e, tipo... Até vi uma charge, né, que é um pouco isso, né? Então, o que é o apoio? O apoio é você estar lá. Quando o negócio não tá dando certo, isso é você apoiar. A pessoa ainda não deu certo, mas você tá lá. E o parabéns é quando tá tudo dando certo, aí você vai lá aplaudir também. Isso é um parabéns. A família tem que apoiar, né? As pessoas, o que eu acho que faz sentido é o apoio da família e não o parabéns da família, sabe assim? Então, acho que é mais nesse sentido. E para as mães que empreendem? Assim, e eu sei que é difícil, né? Porque às vezes é a mãe ali tentando fazer alguma coisa e tal, e as demandas infinitas. O pratinho vai cair. É assim, Deixa os pratos. Deixa os pratos cair, assim, aquele negócio que tudo tem que estar equilibrado 100% do tempo. Para mim, não é por aí que funciona. Eu acho que é assim, é você saber colocar ali a energia quando a coisa precisa naquele lugar. Então, em alguns momentos, meu filho, ele tá precisando da minha atenção, igual ele tá na fase de introdução alimentar, não, de adaptação escolar. Então, ele está precisando que eu acompanhe, que eu vejo... Então, eu tô ali com ele. E daqui 1 mês ele já vai estar mais adaptado, então eu consigo dar o foco em outra coisa. Ou então a empresa agora tá precisando muito de mim, então eu tô lá naquele momento, sabe? Então, não é você estar equilibrado 100% do tempo. É você saber em que momento... É isso. Você saber em que momento você tem que colocar essa energia onde você tem que colocar. Eu acho que para as mães é isso. Assim, esquece isso que os pratinhos vão estar sempre girando ali juntos. Não vão. Esse equilíbrio tal, né, que fala assim, não, é só equilibrar as coisas e tudo mais.
Gente, na prática mesmo, sempre tem alguma coisa despencando. Deixa Sempre. despencar, Deixa despencar. sabe? E vamos naturalizar isso, porque foram entrando tantos pratos também, né? Sim, Além da conta. Então, sim, acho que isso também faz com que a gente olhe para as coisas de uma maneira mais realista, né? É como elas sim. são. É Não é como elas isso? são, exatamente. É isso, chegou ao fim, Que Fê. Por pena, favor, queria né? falar Foi um super mais, sim. bate-papo. Foi super gostoso. Tá super convidada para próximas conversas. Pode Tem me muita coisa chamar. que dá para falar, né? De maternidade, de empreendedorismo, de muitos aprendizados aqui. Dá para falar dos outros produtos da Bartô também. Então é isso, gente. Eu convido vocês a. Ah, tem só uma coisa para falar, tá? Vencedora do Shark Tank, tá? Eu convido vocês para irem lá no site da Bartô. Que foi uma Tem- outra experiência Foi uma também. outra É. experiência, achei incrível. E assim, a apresentação da Fê, a forma como ela se posicionou, gente, assim, não é só porque eu sou fã, não, tá? Vocês vão amar. Tem o Instagram dela também, tem os vídeos que rodam aqui no YouTube e são, inclusive, viralizaram, né? Porque, assim, Sim. a forma como ela se portou ali, eu acho que no final das contas ela que saiu escolhendo. Não, juro por Deus, acho que foi uma coisa muito legal. E me inspira também para que eu eduque a minha filha para que ela seja assim, uma mulher firme, forte, ao mesmo tempo doce, sabe? Porque quem conhece a Fê sabe como é. Então é isso, pessoal. Olha, agradeço muito vocês. Já nem vou ficar repetindo, né? Mas sempre, nem vou ficar falando demais, mas eu vou falar aqui. Olha, por favor, apoiem o empreendedorismo feminino. Então, curtam, compartilhem para as pessoas que precisam ouvir tudo isso que a gente falou aqui. Se inscrevam no canal. Tem muita gente que às vezes precisa só de um pontapé inicial e ouvir isso daqui vai ajudar muito, porque de repente está esperando aquilo que é ideal demais. Tá bom? Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.